Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu tô aqui com o Dr. Ismael Rodrigues, ou mais conhecido como pai de duas. Meu amigo, um cara que eu admiro demais, eu aprendo a cada dia com você. Eu aprendo muito com você, Duda. Prazer e uma honra te receber. Muito bom estar aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre direito condominial, Verdade. direito imobiliário. Vamos falar também sobre direito trabalhista. Sim. Ele falou que vai me dar vários insights para os empresários e síndicos evitarem problemas. Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer ajudar a todos. Vamos lá, quero começar do começo. Como é que começou? Você tem algum outro advogado na família? Você foi influenciado? Como que você descobriu a sua veia no direito? É bem interessante. Inicialmente, eu me vi uma pessoa mais ligada à engenharia. Logo no segundo grau, eu comecei a fazer, até por conta do meu irmão. Meu irmão mais velho, por parte de pai, ele era alguém que trabalhava com uma coisa que alguns não vão lembrar, mas era uma coisa muito boa, que era a máquina de Xerox. E ela trabalhava para Xerox no Brasil. Caramba, que chique! Muito legal. E, assim, ele estava crescendo muito lá, ele fazia o conserto das máquinas, e ele conversava muito comigo sobre, poxa, é um bom mercado, que ainda está em expansão e tal. E mal sabia ele que as impressoras portáteis estavam chegando. No decorrer, para resumir a história, meu pai já era advogado, então foi ele que me influenciou. E a gente começou a viver essa transição da tecnologia, computadores, e ele teve muita dificuldade e me chamou. Então, nas horas vagas, enquanto eu não estava estudando, na escola técnica, eu estudei na FAETEC. E aí, e me preparando para me juntar ao meu irmão e a gente montar algum negócio ligado a essas máquinas de Xerox, né? E aí, no meio do caminho, chegaram, né, essas novas máquinas, essas novas tecnologias, e a Xerox, tentando reduzir os seus gastos trabalhistas de maneira equivocada, transformou um funcionário numa empresa. Sim, é o que a gente representante. Exato. É o que a gente hoje chama de pejotização. O indivíduo tinha todas as características de um empregado, ele não podia faltar, não podia se fazer ser substituído, recebia diretamente, tinha uniforme, ele não tinha nenhum tipo de liberdade que uma empresa tem diante de uma lista, de um escopo de trabalho, mas ele era pago como se fosse uma pessoa jurídica e foi mandado embora ou rescindido o seu contrato como uma pessoa jurídica. Obviamente, meu pai buscou ali defender o meu irmão e obter as informações, e eu acompanhei todo o processo. Na verdade, eu digitava, meu pai ditava o que ele queria escrever, e aí eu ia digitando em cima, e aí comecei a ter raciocínio jurídico, mesmo sem ter muita noção, e aí acabei me apaixonando por direito, porque de alguma forma eu ganhei aquela causa junto com meu pai, né? Sim. E aí a cabeça começou a mudar, eu cheguei a trabalhar 1 ou 2 anos com eletrônica, mas depois, na hora de fazer o vestibular, eu fui para a UERJ, fui para Direito, e o resto é história. Eu vou te falar que meu pai teve 3 filhos. Só do meio. Ele falava assim, minha filha, eu tive 3 filhos. Um vai ter que ser advogado. Oh, meu Deus. Graças a Deus, Larissa, um beijo, minha irmã. Advogada, formada pela UERJ. UERJ é uma das melhores do Brasil. UERJiana, que bom. UERJiana. Minha colega de UERJ. Sua colega. Assim, é fantástico. E me abriu um mundo novo, de entender as coisas. Eu gosto de entender o direito como uma linha para estabelecer relações. Né? Então, o direito trabalhista tem muito disso. Muitas vezes as pessoas querem olhar o direito trabalhista somente com um conjunto de regras. Sim. Mas quando a pessoa consegue entender que, na verdade, você precisa se relacionar com o seu empregado, com o seu colaborador, com o seu prestador de serviço, com quem te contratou, com quem contrata, a coisa muda de figura, fica um pouco mais orgânico, e isso dentro do direito do trabalho, dentro da justiça do trabalho, propriamente dito, é muito importante, é muito valioso e é respeitado. É muito respeitado. E já vou te começar com uma pergunta assim, bomba. Como que hoje o empresário
como é que ele faz para contratar via PJ e evitar problemas trabalhistas futuros? Evitar porque quase sempre vai ter. Né? A questão é sempre reduzir riscos, né? Uma coisa que poucas pessoas sabem, que poucos empreendedores têm acesso a essa informação, é de que a Justiça do Trabalho, ela tem esse nome porque ela é inclinada, de acordo com a nossa sociedade, nós escolhemos proteger os trabalhadores. Sim. Então toda a regra vem da Constituição isso. Você tem ali uma proteção dura, que não pode ser mudada por qualquer pessoa, a gente chama de cláusulas pétreas, e dentro da cláusula pétrea existe a proteção do trabalhador. A nossa Constituição, por conta de algumas influências de pensamentos para se proteger de uma possível nova ditadura, né? Nossa Constituição é pós-ditadura. Então, ela se inclinou para proteger os mais fracos para que aquilo não voltasse a acontecer. Então, o empregador, o patrão, ele precisa saber que o contratar começa muito antes de um contrato. Ele precisa entender qual é o escopo do trabalho dele e o que ele realmente vai precisar para saber se ele consegue contratar uma pessoa como uma PJ, né, como um MEI, ou seja, a característica da empresa que a pessoa vai se apresentar para ser contratada, ou se ele efetivamente vai ter que arcar com um seletista. Então, entender essa relação é crucial para que ele reduza os riscos. Sim. Tá certo? Então, vou dar um exemplo. Se ele precisa de alguém que esteja lá das 9 às 18, que tenha 2 ou 3 pausas no máximo, e que faça trabalhos que são rotineiros, talvez, muito provavelmente, escolher uma PJ não seja a melhor solução. Tá certo? Agora, se ele tem um escopo de tarefas definido, mas elas podem ser feitas em qualquer ordem, dentro de um período estabelecido. Não tem um nível hierárquico. Não há um nível hierárquico. Uma vez que foi treinado ou que foi apresentado o trabalho, aquele indivíduo consegue relacionar e refazer e apresentar um relatório, aí eu vejo que seja algo interessante para o indivíduo contratar uma pessoa jurídica. Porque ali ele vai ter realmente uma redução de custos que é absurda, né? E se ele tiver alguns sistemas ou algum método, não precisa contratar nada. Se a pessoa for bem organizada, uma planilha, um bloco, vai fazer com que ele consiga ver a progressão daquela empresa que está prestando serviço para ele, mesmo sendo uma pessoa. E ele precisa ter o domínio do seu negócio. Sim. Porque muitas vezes, quando a gente fala muitas vezes de uma pessoa que compra uma franquia, na verdade, na grande maioria das vezes, as pessoas compram uma franquia como quem compra um iPhone. Por que a pessoa comprou um iPhone? Porque é status e eu vou tirar uma foto legal. Mas o iPhone tem um monte de outras características que precisam ser respeitadas, senão você acaba nem conseguindo tirar a tal da bela foto que você estava tanto procurando. E muitas vezes você não consegue também usar o status dela. Então, na franquia, você precisa saber o que realmente envolve uma franquia. Né? E aí, quando a gente fala sobre o que envolve, qual é o produto, qual é a rotina, qual é o tipo de cliente com qual eu vou lidar, como é que os meus colaboradores precisam se relacionar com os clientes. Então, toda essa questão precisa ser internalizada de maneira profunda para que ele possa entender que tipo de colaborador vai caminhar com ele. Perfeito. Então, a gente falou sobre rotina, sobre horário. Provavelmente entra aí uniforme. Sim. Então, todos esses pontos, eles ligam, atrelam você a um sistema hierárquico. De hierarquia. Então, tudo isso atrela a algum tipo de relação profissional. Sim, que é superior a uma relação de prestador de serviço. Superior, exatamente. Entendeu? Então, se você tem todas essas atividades, todos esses cheques, é melhor você virar para a CLT. Exatamente, fazer um bom exatamente. E ali você vai trabalhando as questões. O que ocorre? Eu vejo que em algumas situações, né? E aí, de novo, o negócio em si, ele faz muita diferença. Por exemplo, quando eu penso num condomínio, né? Quando eu penso num condomínio, o síndico tem algumas tarefas que claramente podem ser feitas por um prestador de serviço como MEI. Porque apesar delas serem
rotineiras, elas podem ser facilmente realizadas em qualquer horário do dia, elas não têm um horário específico, tirando aqueles horários de sono, né? Sim. Elas podem ser feitas em qualquer momento e o indivíduo pode ter, inclusive, um projeto de, olha, em tantos dias eu vou resolver esse problema. Sim. Já outras não. Já outras são questões que o indivíduo ele precisa ter aquela pessoa ali. O porteiro, é exclusividade, entendeu? Então você faz. Segurança. Exatamente. E aí tem uma terceira forma, que é você terceirizar totalmente essa estrutura. Perfeito. Por exemplo, a portaria, né? A gente sempre recomenda que o indivíduo terceirize através de uma grande empresa ou de uma média empresa toda a portaria dele. Porque aí ele se relaciona com um empresário verdadeiramente, alguém que tem a gestão. Vínculos trabalhistas. Aí você evita totalmente o vínculo trabalhista. Ismael, mas a gente tem muita discussão sobre a terceirização e o condomínio pode ser responsabilizado. Se ele cumprir a cartilha da legislação, se ele estiver bem orientado juridicamente, nenhuma responsabilidade cai sobre ele. Porque muitas vezes a pessoa, de novo, né, contrata um serviço como se estivesse comprando um presente. E não é uma ferramenta. Então, o contrato de prestação de serviço, a terceirização, é uma ferramenta e ela precisa ter manutenção, ela precisa ser bem usada, você precisa saber se ela está efetivamente cumprindo o seu objetivo, né? Sim. Então, tudo isso é importante. Quando o síndico tem isso, quando o franqueador tem esse domínio, né, bem assessorado, o risco dele cai abaixo de 50%. Mas muito, muito, muito mesmo. A gente tem conseguido alguns casos bem interessantes, onde o juiz olha e ele nem acredita, porque ele não está acostumado. Então, muitas vezes, quando os meus clientes já são assessorados por mim antes da discussão trabalhista, quando a documentação chega na frente do juiz, ele olha e ele fica até imaginando que é falso, porque ele fala assim, cara, eu nunca vi ninguém cumprir a lei dessa forma. E não é tão complexo. Você consegue, inclusive, montar roteiros de comunicação, roteiros rotinas para fiscalizar, para supervisionar. Nada tão complexo, mas o indivíduo precisa dominar o seu negócio. Mas essa é a sua metodologia. É a minha metodologia. É o que eu digo. Parece óbvio para você. É, verdade. Né? Mas não é óbvio. Não é? Caramba. Não é óbvio. E aí, por isso que a gente está criando, porque eu sou mentora dele, a gente está criando o workshop. Verdade. Para os síndicos. Você me despertou para isso. Realmente, quando eu converso, eu me surpreendo mesmo. Muita gente que não tem esse domínio entrando na profissão. Né? Mas eu também percebo que muita gente acaba caindo de paraquedas. Nem todo empreendedor é um empreendedor de vocação. Muitas vezes ele foi empurrado para isso por conta do desemprego. A própria profissão síndico, o que você pensa? Aquela pessoa que está aposentada, que está em casa sem fazer nada. Essa figura mesmo, né? E agora nem tá tanto assim. Hoje a gente tem síndicos profissionais que administram diversos condomínios. Tem síndicos que administram condomínios hoje na Barra da Tijuca, em São Paulo, em alguns grandes centros, que são verdadeiras cidadelas. Ele é um prefeito. Exato. Ele precisa lidar com toda uma estrutura muito similar ao de um município. Sim. Tem escola, tem farmácia, tem segurança, tem agenda política dos condôminos. Ele precisa lidar com desde por que não foi podada uma árvore até saber como é que ele vai conseguir instalar um sistema elétrico para carregar os novos carros dos novos proprietários. Num condomínio que não foi viabilizado para ter um local de recarga de carro, né? Então, isso para nós ainda é muito novo. E ele precisa lidar com tudo isso numa plenitude, numa gama absurda de coisas para resolver. Então, esse indivíduo, ele já é alguém mais consciente da sua missão. Mas, na grande maioria das vezes, esse é o síndico, né? É aquele indivíduo que no momento, o pessoal diz assim, quem quer ser síndico? Aí todo mundo baixou a cabeça. Aí ele, eu vou ser síndico, eu tô aqui o tempo todo, eu vou botar ordem nesse negócio. E aí não tem metodologia, não sabe ler um balancete. Nada, ele só quer que as pessoas deixem ele em paz e que todo mundo faça
o certo, seja lá o que for o certo. Seja lá o que for o certo, exatamente. A gente entra num workshop em que você ensina uma metodologia, Sim. né? Em que você fala sobre ética. Sim. Você fala sobre como evitar problemas trabalhistas. Sim. E isso a gente fala o seguinte, sobre comunicação não violenta, Sim, sobre sim. cuidado com o horário que você vai falar com o funcionário no WhatsApp, não é isso? Com Para certeza. não gerar hora extra. Com certeza, com certeza. E toda essa rotina, de uma forma, a gente vai trabalhar no workshop de forma muito orgânica. Porque quando a gente vê esses nomes, hora extra, balancete, tudo assusta. Tudo assusta. Mas quando a pessoa começa a perceber que se ela consegue olhar para o condomínio como síndico e perceber que ela precisa fazer isso, inclusive com a casa dela, ela já vai se sentir um pouco mais confortável. Porque gerir um condomínio é entender que você está gerindo também a sua casa. Então, as relações mudam quando você abre esse olhar. E a gente, obviamente, pega pela mão e faz todo um procedimento, toda uma modelagem para que esse indivíduo consiga internalizar e praticar isso imediatamente. As pessoas que participarem do nosso workshop, elas já vão sair dali podendo praticar no mesmo dia tudo que elas aprenderam. Então, é um conteúdo muito prático, técnico, de qualidade e, como eu disse, com muitas obviedades. Depois que a pessoa ouvir, a pessoa vai dizer, gente, mas é óbvio que tinha que ser feito assim. Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito e repetido, né? Exatamente. O workshop vai ser dia 20 de setembro. Se quiser, olha para aquela câmera. Isso. Dia 20 de setembro, a gente já vai começar até a liberar, né, e fazer esses movimentos de anunciar. Dia 20 de setembro, das 10 até as 14 horas, online, tá bom? Nós temos o primeiro lote, que infelizmente ele é pequeno, mas ele é interessante para você que quer realmente guardar, ter prioridade, e aí depois do primeiro lote a gente deve aumentar os valores, mas vale muito a pena e espero que você esteja conosco. Exatamente, e a economia começa quando você evita problemas. É isso aí. Então, acaba que o valor do workshop vai ser tão barato quando você compara com a economia de pagar um advogado, pagar todo um problema jurídico, Com certeza. trabalhistas, Com né? certeza, Problemas com trabalhistas. certeza. A média, né, do CNJ e de como se vê um processo trabalhista é que toda vez que você tem um passivo trabalhista, você deixou de economizar para o condomínio cerca de 15% a 20% dos valores das cotas condominiais. Você Meu comprometeu Deus. 20% porque você deixou esse risco acontecer. Na grande maioria das vezes, as administradoras, sem informar corretamente aos síndicos, desculpa, mas eu preciso falar isso, elas já incluem esse 20% no orçamento. E a grande maioria dos condôminos não tem essa noção. Mas é um risco que poderia ser evitado. Sim. E na grande maioria das vezes, uma assessoria jurídica mensal ou anual é inferior aos 20% do risco trabalhista. Então, as pessoas não estão fazendo conta, a conta não fecha. Por quê? Porque tem muito preconceito, existe um costume de que advogado só aparece na hora do aperto, mas não precisa ser assim. A gente trabalha a prevenção. Exato. E no workshop a gente vai trabalhar isso. Mesmo que você não me contrate, a gente vai trabalhar de uma forma que você, no dia, vai conseguir mudar uma série de rotinas dentro do seu condomínio que já vão gerar economia para você. Perfeito. Então, e o próximo workshop vai ser para franqueadores, donos de restaurantes? Isso. Franqueadores, donos de restaurante, gente que recebe um produto pronto, que a franquia é isso, né? Um modelo pronto, muitas vezes engessado, mas precisa lidar com a realidade do seu bairro, do bairro onde ele escolheu, do ponto comercial onde ele escolheu e da cidade. Sim. Uma franquia de um sushi-rão no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, ela é diferente da franquia do sushi-rão na zona sul, Sim. que é diferente do Espírito Santo. Então, a gente vê isso em grandes casos, né? Por exemplo, quando você pensa em Coca-Cola, a Coca-Cola normalmente tem o seu símbolo vermelho, né? Mas no Amazonas, não. No Amazonas ela tem duas cores. Por quê? Porque você tem o boi caprichoso, né? E o boi garantido. E lá, essa rivalidade, ela perpassa toda a vida do indivíduo.
Então, o indivíduo que está ligado ao boi azul, ele não bebe nada azul, ele não bebe nada vermelho, ele não se comunica com o vermelho. Então, não adiantava a Coca-Cola manter o seu rótulo tradicional. E lá no Amazonas, você chega num bar e quando você pede uma Coca-Cola, o cara pergunta, é garantido ou caprichoso? E dependendo do que você disser, você vai ter um rótulo. Olha como é que a coisa é interessante. Então, no Brasil, com todas essas disparidades, com todas essas nuances, o franqueador muitas vezes se vê perdido. Sim. E em relação à questão trabalhista, é ainda pior. Sim. Porque, ao mesmo tempo que ele tem uma certa flexibilidade, a franquia não permite que ele tome certas atitudes. E ela não se responsabiliza por isso. Então, ele não consegue repassar o risco para a franqueadora. Sim. E aí, o franqueador ele precisa estar bem organizado, bem pavimentado, bem consciente das leis, para que ele possa usar livremente e conseguir fazer o seu negócio chegar ao lucro, né? Que é o que todo mundo espera. Exatamente. Eu fico imaginando a dificuldade de gerenciar, por exemplo, motoboys terceirizados. Né, como o grande calcanhar de Aquiles. É o grande calcanhar de Aquiles. Às vezes nem é motoboy, é só entregador com bicicleta. É isso aí. Que não tem tudo que precisa de segurança, sim, né? Não sim. Tem uma bag iluminada, a bicicleta não é iluminada. Como é que funciona isso? De quem é a culpa? Exatamente. Quando a gente pensa, vamos usar esse exemplo, né? Do entregador, e aí... Qual é a natureza de relacionamento desse entregador com o empresário? Ele foi terceirizado? Ele está contratando uma empresa e essa empresa vai deslocar o indivíduo? Ele contratou, por exemplo, o serviço de entrega do próprio iFood, porque o iFood também tem uma seção para o empregador, onde ele contrata e você consegue, inclusive, acompanhar lá o bonequinho, né? Seguindo isso, aquilo é do iFood. Você também pode apresentar para o iFood um sistema onde você tem os seus entregadores todos cadastrados, registrados e com localizador. O sistema pode ser via tag ou por telefone celular. Então, existem muitas características, mas o ponto principal é, de novo, qual é o tipo de rotina que você vai fazer com o seu mercado, com sua franquia. A minha franquia... Ela tem um percentual muito pequeno de entrega. A minha franquia, eu recebo mais as pessoas no local. Ok, então talvez você não precise contratar um entregador como CLT, nem como PJ. Você vai terceirizar do iFood, você vai terceirizar de alguma empresa e essa empresa vai se responsabilizar. Você vai fazer a sua parte de empregador, de fiscalizador. Mas você não precisa. Não, Ismael, é meio a meio. Aí talvez você já precise fazer algo híbrido. E aí essa questão híbrida, ela precisa ser bem contratada. Sim. Ela precisa ser bem contratada. Porque, por exemplo, pasmem, né? As pessoas muitas vezes têm essa ideia de que todo mundo é coitadinho. Mas vou dar um exemplo, inclusive, de algumas áreas onde o indivíduo diz assim, se você me pedir a carteira, eu não trabalho para você. Sim. Eu não quero ter carteira de nada, porque na verdade eu trabalho para você e trabalho para mais umas 10 pessoas e eu tô fora do iFood, eu quero o meu dinheiro na mão, eu não declaro imposto de renda, ninguém sabe quanto eu ganho, e eu quero dinheiro não quero nem Pix. O indivíduo não tem nem Pix. Ele é literalmente um fantasma fiscal. Mas ele é rápido, ele entrega, ele tem a moto dele, ele tem todos os instrumentos. E aí, faz como? Contrata esse indivíduo? Não contrata? Então a gente acaba ensinando como lidar com essa situação, se valem a pena os riscos. E, obviamente, eu não trabalho também com algo inflexível. Tá. Porque em algumas situações você precisa personalizar. Você precisa acolher o risco. Uhum. E isso é uma coisa que todo empreendedor tem que aprender. Se não aprendeu, precisa aprender. Muitas vezes você acolhe o risco, pensando de que o risco será compensado pelo lucro imediato. Sim. Então isso é algo que a gente vai analisando caso a caso. Você precisa entender qual é a rotina e qual é o projeto de lucro desse indivíduo para a gente saber se não, olha, vale a pena contratar, mesmo irregular, e vamos acompanhar esse contrato para que no momento em que o risco explodir, você já tenha um compensador para que essa solução não te traga tanto mal, tanto problema. Então é bem legal. E as empresas, elas são obrigadas também a oferecer para o motoboy um espaço para descanso, enquanto eles estão enquanto eles não estão em corridas, vale alimentação, todos esses outros direitos? Vai depender do tipo de contratação. Porque, por exemplo, eu posso contratar um motoboy
por empreitada, por serviço. Aham. Então, esse indivíduo, ele é pontual. Olha, eu vou precisar de você aqui hoje, daqui a 2 horas. Aí ele vem, é como um Uber. Ele vai lá, é um Uber Eats, por exemplo, né? Faz a Vai lá, faz a coleta e durante leva. esse tempo. Esse indivíduo, você não tem essa relação. Ah, eu vou precisar de você só no período da madrugada. Eu vou precisar de você das 10 às 11. Então, um período curto, na grande maioria das vezes, você não precisa disponibilizar um lugar para descansar. A lei permite que esse indivíduo trabalhe diretamente, obviamente, tendo acesso à água, se ele precisar, tendo banheiro. acesso a um local onde ele possa ir ao banheiro, mas ele não precisa de um local de descanso. Quando ultrapassa as 3 horas, a partir das 6 horas, você já tem que ter uma estrutura para alocar esse indivíduo, para que ele possa sentar, para que ele possa se alimentar. Não há necessidade, obrigatoriedade de você dar a ele a alimentação. Mas você precisa permitir que ele se alimente. Tá. Né? Então, A partir de quantas horas? A partir de 3 a 6 horas, a gente já tem ali essa necessidade. E, obviamente, 8 horas, que aí você já tem, né, a famosa escala 6x1, onde você tem a pausa para almoço, pausa para refeição. Sim. E, no caso do motoboy, você tem que ter um descanso, porque ele trabalha com transporte. Sim. Então, existe também uma regra de descanso. Ele é mais flexível, os sindicatos normalmente flexibilizam, mas é em torno de 30 minutos. Então, ele não pode ter uma sequência de pedidos que ele não consiga descansar hora alguma. Isso é outra questão que muitas vezes as pessoas se perdem. Mas eu estou com um pedido saindo. Calma, tem forma de você trabalhar isso. Você precisa olhar para o mercado, você precisa entender o teu negócio, porque muitas vezes o consumidor ele já espera certa demora. A gente já está acostumado. Sim. Quer ver uma coisa que é muito interessante? A gente aprendeu a esperar e não deveria, mas agora já era. Pizza. Pizza não é algo tão demorado, mas a gente aprendeu que pizza demora 1 hora. Sim. Então a gente aguarda 1 hora, a gente já pede 1 hora antes da fome. Isso. Então, você trabalha o seu negócio diante das necessidades, da característica do seu cliente e da característica dos seus colaboradores. Perfeito. Agora eu quero um conselho de elevador. Conselho de elevador. Ou um conselho que você ouviu e você passa para frente, ou um conselho para quem vai te contratar, ou um conselho para quem já te contrata, um síndico. Você escolhe. Tá. Eu recebi esse conselho e eu não ouvi. E paguei um preço alto por isso. E para mim esse é um conselho muito interessante e ele você precisa pensar muito nele, porque uma cadeira vazia é melhor do que uma cadeira mal ocupada. Uma cadeira vazia, ela é muito mais rentável do que uma cadeira mal ocupada. É incrível como, se você coloca um indivíduo no lugar onde ele não deveria estar, como ele pode te prejudicar. E eu estou falando para o síndico, estou falando para os franqueadores, cuidado com quem você contrata. Sim. Mas a pessoa se submeteu ali a um valor que eu posso pagar, cuidado. Às vezes é melhor você ir fazendo até que você consiga alguém realmente que esteja pronto ou que esteja disposto a estar pronto naquela posição. Porque o prejuízo pode ser enorme. Enorme, né? Ismael, agora me fala as suas redes sociais. Sim. A gente LinkedIn. A gente tá no LinkedIn, né? @Ismael S. Rodrigues, ADV. Estamos também no Instagram, a mesma coisa, @Ismael S. Rodrigues, ADV. Conte conosco. E pode me chamar no bate-papo, no Story, a gente consegue conversar, vai ser um prazer orientar. Foi um prazer e uma honra te receber. Muito bom. Eu estava numa expectativa tão grande de estar aqui. Foi legal? Cara, maravilhoso. Você é minha mentora, dispensa. Eu sou, talvez não seja a melhor pessoa para dizer, mas você é uma pessoa fantástica. Você fantástica, que é. Fantástica. Aqui, eu só recebo meus amigos, meus clientes que viram amigos, só gente assim que eu tenho admiração. Que se não tiver, não serve. Verdade. Né? E a gente volta na semana que vem com Fala Expert.